Bom dia a todos, a todas, senhor presidente, nossa mesa executiva, imprensa que tão bem cobre as notícias dessa casa. Dona Lourdes, ao cumprimentá-la, queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E é sobre a mulher que eu quero falar um pouco hoje. Eu me preocupei muito ao ver e ao presenciar o noticiário do último final de semana a respeito da morte da vereadora Marielle. Num primeiro momento eu vi, vereador Gourão, algo absurdo, provando que a sociedade está podre, que infelizmente a civilização passa a não existir. Num momento de tanta intransigência, tanto horror e de tanto chauvinismo, né? Porque chauvinismo, para quem não sabe, é quando uma sociedade tenta impor a força, né? É um idealismo, nesse caso, de fascista, de direita, tá? Que tenta denegrir a imagem de um cadáver, tá? E usá-lo politicamente, coisa que me revoltou muito, né? Se uma morte já não é suficiente, imagine o sofrimento de uma família como a da Marielle. E me senti muito, me entristeci muito de ver, inclusive, colegas vereadores aqui divulgando fatos mentirosos na internet. Vereador Jairo, o senhor que viu o nascimento da internet, e a internet era uma coisa boa, vereador Euler, vinha para o bem, e ela ajuda muito para a educação quando ela é usada para o bem. Mas, infelizmente, ultimamente, a internet tem sido usada só para o mal. E pior, pessoas inteligentes, pessoas que deveriam combater isso, multiplicam e compartilham o mal. Claro, sem saber que estavam fazendo isso. Mas no momento que diziam que essa moça era amante, era do Marcinho VP, do Comando Vermelho, que ela foi eleita pelo Comando Vermelho, aí é brincar com a inteligência de qualquer um. Porque essa moça, ao contrário, ela defendia os direitos humanos, ela defendia a parte boa da polícia militar, ela defendia as pessoas negras, ela era bissexual e ela defendia muito uma classe, uma minoria que precisava muito da atuação dela. Sabe? Então, quando eu vi isso acontecendo no final de semana, eu fiquei muito triste mesmo, sabe? A ponto de achar que o mandato não vale a pena. E estou avaliando isso mesmo, tá? Porque quando nós chegamos a esse ponto, amanhã pode ser um de vocês, pode ser um de nós, né? Nós atuamos também em causas polêmicas aí nos bairros de Curitiba e na cidade de Curitiba. Quando nós não saímos em defesa de uma vereadora que foi morta dessa forma violenta, sabe, nós esquecemos que isso é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao Estado de Direito. Ela fez 45 mil votos, teria que unir 10 vereadores dessa casa para fazer a votação que ela fez. E se isso não basta, uma morte violenta de uma vereadora, sabe, que foi eleita democraticamente, o que mais nós precisamos para nos revoltar? Então, eu estou aqui usando esse plenário para falar da minha revolta e da minha reavaliação no sentido de disputar uma outra eleição. Sabe, começo a dizer aqui que estou pensando seriamente em sair do parlamento e desistir disso. Claro, vou continuar a minha luta nas creches que eu defendo, sabe, nos conselhos de segurança que eu participo, na região em que eu moro a minha vida inteira. Mas eu estou muito triste com isso. Então, queria deixar registrado isso aqui, que essa forma chauvinista que foi colocada, tem que ser combatida e temos que demonstrar a nossa indignação. Então, eu quero me solidarizar à família da Marielle e quero dizer que nós temos que ter muitas Marielles e muitos Marielles aqui para que nós possamos defender a nossa cidade, como é atacada de forma vil, como foi aí por um tal de Aguinaldo Timóteo ou de algum idiota que acha que não deve respeitar o povo e a cidade de Curitiba. Viva a Marielle! Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadoras, vereadores. Bom, na verdade, eu quero me somar também ao vereador Hélio Verbinski, que fez aqui uma fala sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro na última semana, que rendeu um grande espaço na mídia. Mas, por outro lado, também quero fazer um contraponto de que no Paraná, em 2017, foram 119 mulheres assassinadas.
119 mulheres vítimas do feminicídio. Essas mulheres também têm que ter esse espaço na mídia para ter a sua honra resgatada. Porque eu imagino que não só a vereadora, mas homens e mulheres também defendem o LGBT, defendem os negros, defendem as minorias. E onde é que está? Onde está a punição ao culpado dessas 119 mulheres vítimas de feminicídio no Paraná? Então, a mídia tem que ser igual para todos. Acho muito bacana a Rede Globo, todas as emissoras, darem um destaque à vereadora Marielle, uma companheira nossa aqui de função, mas é preciso que as outras mulheres, as outras Marias, sejam lembradas também. É preciso que o mesmo tratamento dado à vereadora Marielle seja dado também às mulheres vítimas de assassinato no Paraná, em Curitiba e em todo o país. É o tratamento igualitário que nós estamos buscando aqui. Foi isso que chocou muitas pessoas e que acabaram usando fake news, acabaram distorcendo algumas falas sobre a vereadora. Mas é assim, preciso que sejam achados os culpados da morte da Marielle, como é preciso que sejam achados os culpados das vítimas do Paraná, de Curitiba e do Brasil. Obrigado. Eu gostaria de fazer, me somando a esse minuto de silêncio, um minuto a morte da vereadora Marielle Franco, ela que era vereadora do PSOL, cidade do Rio de Janeiro, e o motorista, acredito que era assessor dela, o senhor Anderson Pedro Gomes também. Esta casa externa à família os profundos sentimentos, para a democracia uma perda irreparável. Fizemos 3 dias de luto, não é luto oficial, mas porém nós pedimos hasteamento da bandeira a meio mastro. Também esta Câmara, em nome de todos os vereadores, externa através de nota os sentimentos a toda a família e por esse momento difícil que a família e amigos está passando, com a perda da vereadora Marielle Franco. Bom dia, vereadores, vereadoras. O que me traz aqui hoje, eu não podia deixar a segunda-feira passar sem me manifestar sobre a questão da vereadora Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro. Quando aconteceu, semana passada, a morte desta vereadora, eu fiquei muito abalado, mas muito abalado, porque isso me remeteu a um período de violência, na época que eu estudava na faculdade, que foi o período da ditadura, que as pessoas eram mortas, sequestradas, e eu tive muitos colegas presidentes de centros acadêmicos que foram intimidados, e alguns foram realmente mortos fora do estado do Paraná. Então, essa questão da violência, de sair matando pessoas, me trouxe aquela sensação de impunidade, de violência extrema, etc. Eu tenho refletido sobre muitas coisas, e a violência de gênero, ela, infelizmente, tem sexo. E o sexo é masculino. E se tratando da morte da vereadora Marielle, eu vi nas redes sociais as pessoas dizendo assim, não transformem isso num fato político. Tá bom, não vou tratar a morte da vereadora como um fato político. Embora matar uma mulher negra, eleita vereadora, é sem esforço um fato político. Bom, desde o início me chamou a atenção que surgiram as fake news. As fake news permitiram que todos os misóginos, os sexistas, os preconceituosos colocassem suas posições odiosas, fizessem o seu discurso de ódio nas redes sociais. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo. Eu vou anotar seu nome aqui, vereadora. Me chamou a atenção, daí, a intolerância e a polarização política que tornou todos cegos e insensíveis. Julgaram a vereadora pelo partido e não pelo fato da morte covarde de uma mulher, eleita, sim, com muitos votos. A vereadora foi uma emboscada,
Foi uma morte com requintes de crueldade. Então, não querem falar em política? Vamos sim falar em política. E eu não posso deixar de lembrar aqui o grande e famoso Rui Barbosa. Há tantos, diz Rui Barbosa, há tantos burros mandando em homens inteligentes que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência. Temos de admitir que, de um modo geral, os medíocres são mais obstinados na conquista das suas posições. Sabem ocupar os espaços vazios deixados pelos talentosos, que são um pouco mais displicentes e que não revelam este apetite voraz pelo poder. Mas é preciso considerar que esses medíocres, oportunistas e ambiciosos têm o hábito de salvaguardar suas posições conquistadas com verdadeiras muralhas de granito, por onde os talentosos sequer conseguem passar. Voltando a falar da questão das fake news, que dominou o cenário neste episódio do assassinato da vereadora, elas, como na eleição do presidente Trump dos Estados Unidos, o senhor abrem os jornais e viram, as fake news influenciaram definitivamente as eleições americanas. E eu quero lembrar aos políticos, nós e os demais políticos da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, do Brasil, que teremos eleição agora em outubro. Fake news, pessoal. Disseminam notícias carregadas de ódio, e nós precisamos encontrar uma forma de dominar isso. Porque estes que disseminaram as fake news, certamente serão vítimas delas. Uma parte na sequência, vereadora. Já lhe dou, vereador Goura. Uma parte também, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. A vereadora Marielle Franco representava a luta das mulheres pobres, a luta das mulheres negras, e foi morta covardemente. Combate à criminalidade, senhores, não significa defender bandido, mas garantir o direito de defesa para todos, seja ele favelado, pobre, policial, não importa, até os almofadinhas têm direito à defesa. Ué, senhores, no fundo, a vereadora mexeu com a estrutura da sociedade, coisa que ninguém quer nem pensar, não é verdade? A carga histórica da luta pelas mulheres, e que eu tenho trazido aqui desde o primeiro dia do meu mandato, é inegável. Ninguém, a bem da verdade, quer mexer no que está estabelecido, e quando uma mulher assim o faz, ela agora corre risco de morte. Senhoras vereadoras, eu fiz uma pesquisa. Vereadora de 35 anos, 21 de fevereiro de 2017, é morta a tiros no interior do Ceará. Vereadora Jusceli Alves Arraes. Juíza, 12 de agosto de 2011, juíza sofreu emboscada e levou 21 tiros. Juíza Patrícia Scioli, mulheres políticas que se destacaram, que incomodaram com sua força e sua voz, foram mortas, senhores. Fiz um levantamento em geral para ver quantos vereadores teriam sido mortos até hoje. Foram 40 mortes de vereadores, homens e mulheres, agora, até 2017. Eu lembro também Cristina Lopes Afonso, vereadora também, em Goiânia. Esta não foi morta, mas foi quase. O seu companheiro jogou álcool sobre ela e quase a matou. Então, são alguns casos marcantes que a gente não pode deixar de lembrar hoje aqui. E há tantas coisas a falar quando se trata dessa questão da violência contra a mulher. Eu fico pensando, por que, quando nós falamos em direitos humanos, isso é interpretado como um discurso da esquerda? Por que, quando sempre nós defendemos os pobres, isso parece ser um discurso também da esquerda? Por que, quando nós saímos em defesa das mulheres, isso parece ser também um discurso da esquerda?
Por que quando defendemos os gays, parecemos também defender um discurso da esquerda? Foi uma reflexão que fiz durante todo esse final de semana para trazer hoje aqui para os senhores, porque não há resposta. A lógica da política, senhores, está invertida. Quando imaginei que estaria aqui hoje, somando esforços, estou aqui me defendendo de ataques, que eu tenho medo de dizer de onde vem. Conheci a história de um cara que andava com pobres, prostitutas e bandidos. Eu não pude deixar de lembrar. Mateus, capítulo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, pois são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos, de toda a imundície. O mundo de hoje, sim, vive isto, senhores, uma aparência, mas o conteúdo está pútrido. Para finalizar, eu ainda continuo com a fala deste cara. E finalizo dizendo: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Vamos a partes, por favor, vereador Goura. Acho que a vereadora Maria Manfron foi Vereadora na minha Maria, frente. desculpas, por favor. Obrigada, vereadora. Eu me sensibilizo com a Vossa Senhoria por esse assunto também, mas que o caso Marielle sirva não só para a justiça resolver esse caso, mas de todas que já... Olha, o que aconteceu já, aquela médica, ela defendia uma causa, a médica defendia vidas, famílias que morreram. Do dia do homicídio da vereadora, aconteceram vários problemas. Então, isso que tem que ser resolvido. Não que ela sirva, a causa sirva porque todos tenham o mesmo tratamento, que consigam resolver todos esses crimes bárbaros que está acontecendo no nosso país. Aqui no Paraná também. Então, que sirva, sim, de um exemplo para que todos tenham a mesma defesa e a mesma justiça seja feita. Inclusive, os vereadores aqui do Paraná, que morreram há pouco tempo ali em Palmeiras, não foi premeditado, não foi nada, mas também morreram, né, porque foi um assalto bárbaro também, que aconteceu na morte dos 2 vereadores. Então, que isso seja, que possam prender essas pessoas, que possa ter justiça com elas também. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. O vereador Goura. Vereadora Maria Letícia, obrigado por trazer esse tema para o grande expediente. Eu queria parabenizar a mesa, o vereador Serginho, que na quinta ou na sexta-feira, imediatamente, a Câmara Municipal se posicionou e externou seus votos e sentimentos à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e também aos familiares e amigos e bem-querentes da Marielle. Creio que foi uma ação muito nobre da Câmara Municipal. Senti falta do prefeito Rafael Greca se manifestar sobre esse importantíssimo assunto. Creio, vereadora Maria Manfron, tem uma distinção. A gente tem altíssimos índices, a maior causa de mortes no Brasil é o homicídio, são mais de 60 mil pessoas. A própria notícia da médica que tinha sido assassinada, supostamente no mesmo dia da vereadora Marielle, era de 2016, então também uma notícia inverídica, soltada de forma a criar uma manipulação do senso comum, e que deu certo, porque a gente viu até aqui agora, na fala da vereadora, com todo respeito, mas não corresponde aos fatos. O que aconteceu no caso da Marielle foi uma execução, não foi um latrocínio, não foi um simples feminicídio, foi uma execução devido aos seus posicionamentos políticos, devido a ela ser uma defensora dos direitos humanos, uma defensora da boa polícia, e que sem covardia alguma apontava os dedos e participou ativamente para a elucidação de todos os casos onde ela poderia, como vereadora, estar presente. Lembrando também, ela foi assessora do deputado Marcelo Freixo, onde ela também colaborou ativamente nessa situação.
O que ocorre ali é um recado para toda a classe política, um recado especialmente para todos os defensores e militantes da causa dos jovens negros das periferias, das mulheres, e fica aqui externo os nossos sentimentos para essa situação triste que o Brasil passa nesse momento. Obrigada, vereador. Vereadora Josete. Obrigada, vereadora. Enquanto mulher e feminista, também não poderia ficar calada diante dessa atrocidade. A questão da morte e dos assassinatos, né, principalmente nas periferias, onde todos os dias nós perdemos muitas vidas, principalmente de jovens negros, porque esses assassinatos, eles têm cor e têm classe. Então, são os pobres e os negros que morrem todos os dias nas periferias. Mas o que nos choca muito mais em relação à morte da Marielle é porque foi uma execução. Né? Foi uma execução de alguém que, nesse momento, ocupava um espaço público, né, o Poder Legislativo no Rio de Janeiro, e que fazia uma defesa cotidiana dos direitos humanos, né, sejam dos pobres, sejam das mulheres, das negras, né, seja da população LGBTI. Então, era alguém que era um símbolo. Então, foi uma execução, e é por isso, né, que... 30 segundos para Vossa Excelência concluir. Eu acho que deixo para a vereadora encerrar, e daí, na sequência, eu me manifesto. Obrigada. Não há mais tempo, eu só quero agradecer a atenção de todos os vereadores e entender que esta luta é de todos, homens e mulheres. Muito obrigada. Senhor presidente e demais presentes. Vou, num primeiro momento, fazer a leitura de um poema que foi escrito pela poeta de Volta Redonda, Aniele. Morreu. Morreu a preta da maré, a negra fugida da senzala, que foi sentar com os doutor na sala e falar de igual para igual com os homens. A negra que burlou a fome de se saber, que fez crescer dentro dela o conhecimento, aquela que, por um momento de humanidade, sonhou com a justiça, lutou por liberdade e ousou ir mais alto do que permitia a sua cor. Mas preta sabida não pode, muito menos pobre, não tem valor, diziam as más línguas na multidão, e ela ousou tirar seus pés do chão. Morreu, morreu a preta sem noção, que falava a verdade na cara do patrão, que carregava a coragem como bagagem no coração. O tiro foi certo, acertou com maldade, ecoando seco no centro da cidade. Essa poesia traduz o sentimento de milhares de mulheres, mas não só de mulheres, de homens também, que lutam pela justiça, que lutam pela igualdade social. Esse sentimento que, infelizmente, para muitos, acaba sendo motivo para expressar o seu ódio e a sua intolerância também. Como eu já disse anteriormente, numa parte durante as falas hoje nessa sessão, nós sentimos muito a morte da Marielle, porque ela era um símbolo. Mas, acima de tudo, porque ela era um símbolo de luta pela igualdade. Mas, todo dia, nós temos jovens negros morrendo na periferia. E era essa luta que ela fazia. Então, o que nos deixa mais chocado ainda
foi a execução que aconteceu. E foi execução a partir das próprias constatações que a polícia tem tornado públicas. Então, a Marielle Franco, ela estava fazendo a denúncia, inclusive, né, sobre uma ação de terror que vinha sendo feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, e também denunciando mortes de jovens na comunidade de Acari. Além disso, ela compunha uma comissão que foi criada na Câmara do Rio de Janeiro, que era justamente uma comissão com o objetivo de acompanhar a intervenção federal. Então, se a morte é chocante, se os requintes de crueldade são chocantes, muito chocante também é o momento que a gente vive no Brasil, que é um momento de retrocesso. Vivemos um momento de estado de exceção, e acredito que nós não podemos nos calar diante disso. A intervenção no Rio de Janeiro, ela é um balão de ensaio, para que outras intervenções venham a acontecer. Nós só vemos intervenções no sentido da ameaça, no sentido do desrespeito aos direitos humanos. Mas nós não vemos intervenções no sentido de garantir recursos para políticas públicas, de prevenção na área da saúde, da educação, da assistência social, para que nós não chegássemos, né, a esse momento de barbárie que nós estamos vivendo, essa crise civilizatória que nós estamos vivendo. Então, através dessa poesia, eu quis expressar um pouco do sentimento, não só meu, mas de muitos... 30 segundos, vereador, você pode concluir. Não só meu, mas de muitos homens e mulheres militantes que fazem a defesa dos direitos humanos no nosso país. E que falar em direitos humanos parece que hoje, né, é dizer que nós estamos defendendo o bandido. Não, não é nada disso. Nós defendemos justiça social. E encerro aqui com palavras que sempre são ditas no movimento. Marielle Franco, presente. Quero falar também um pouco deste assunto que nós nos encontramos com a morte da Marielle Franco. Eu fiquei me perguntando, durante todos os dias, quem matou Marielle? Quem matou? Vereador Tico. Foram os policiais? Que eu ouço aqui acusações, foi a polícia, foi quem? Foram os bandidos? Foram os brancos? Quem matou Marielle, vereador Tiago Ferro? É a pergunta da sociedade. É o que nós queremos saber. Quem matou essa vereadora que tinha, sim, um trabalho fortemente enganjado pela minoria? Isso não tenha dúvida. E outra pergunta fica na minha cabeça: ela morreu porque era negra? Porque ela era negra? Ela morreu porque era mulher? Por que ela morreu? Porque defendia as minorias? Então, quantas negras estão no parlamento que ainda não foram assassinadas? Serão? Essa é a minha reflexão. Porque o momento que nós vemos, sim, os oportunistas, aqueles que estão escondidos com o seu discurso de ódio, aparecem. E o que nós defendemos, e pelo menos o que eu defendo, sim, é políticas de igualdade. O que eu defendo, sim, não é a minoria querendo destruir a maioria, e nem a maioria querendo destruir a minoria. Precisamos repensar os nossos conceitos, os nossos valores, para que possamos chegar aqui e apontar o dedo para quem é o culpado. Quem será o culpado? Eu estou esperando. Espero que a polícia, não sei se é a federal,
não sei se a Polícia Civil, mas espero que a polícia venha em público e possa não só resolver o caso da vereadora, nossa companheira de luta, mas resolver também tantos casos de homens e mulheres que todos os dias, que com certeza nós sabemos que são vítimas de uma violência em nosso país sem precedente. Obrigado, presidente. Por fim, só aproveito esses últimos segundos, eu já me manifestei sobre o assassinato da Marielle antes, mas o Brasil vive uma matança de líderes de direitos humanos, de ativistas ligados aos direitos humanos, a questões ambientais. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Em 2017 foram assassinados 62 defensores e defensoras. Então é um fato que, como eu falei antes, não foi apenas um simples caso de violência, foi um alerta, um sinal, uma mensagem completamente despropositada e que endereçada com o endereço certo. Com o endereço certo. Então fica aqui a nossa solidariedade. Presidente, eu mencionei... 30 segundos, vereador. O senhor não estava presente, parabenizei a vossa pronta e imediata reação. A Câmara fez os dias de luto e manifestou solidariedade a todos. Então, fica aqui registrado. Obrigado.